Bem, senhoras e senhores, normalmente agradeço a presença de vocês aqui nesse momento para ouvir um pouco mais sobre, como vimos no título, a história da educação física. E vamos fazer então algumas pontuações. Informo vocês, se precisarem deixar algum comentário aqui embaixo, deixem, certo? Lembrando que todos esses materiais fazem parte também de uma playlist, uma lista de vídeos chamada Introdução então à Educação Física. Aperte os cintos então e bem-vindos a essa grande jornada então do conhecimento. Como vimos então no nosso título, vamos falar então sobre a história da educação física, bem como algumas pontuações. Bem, primeiramente vamos a um breve resumo sobre o que vai acontecer hoje na nossa aula. Vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento histórico da educação física e falar realmente sobre o que a literatura em si vai realmente pontuar o que aconteceu realmente no século passado, realmente na história da educação física, como ela se desenvolve realmente no século XX e como ela vem realmente a ter essa transição de um período mais esportivista para uma área mais crítica, com algumas contribuições de alguns teóricos que vêm para o Brasil, realmente voltando do seu doutorado, e contribuir realmente com essa abordagem mais crítica da educação física. E temos como esse ponto de partida, realmente, o período do Segundo Império, onde a própria educação física ela torna-se então um certo componente obrigatório nas escolas do próprio município da corte em si. Bem, no segundo momento, então, constrói-se então uma linha reflexiva sobre essa concepção e a própria importância social da educação física como disciplina, que ela vai então para além da cultura corporal de movimento. Então esse é um tema que vamos abordar bastante, essa transição entre a educação física como uma disciplina mais voltada aos aspectos higienistas, como depois uma educação física mais militar, depois uma educação física mais esportivista e chegando aos tempos atuais, uma educação física então com um cunho um pouco mais voltado à cultura corporal então de movimento. A área da educação física, então hoje, ela, de certa forma, ela contempla alguns conhecimentos produzidos e usufruídos pela própria sociedade a respeito do corpo e a respeito também do próprio movimento. Aí nós temos algumas atividades culturais do movimento com finalidade de lazer, de expressão de sentimentos, afetos, emoções, possibilidade também de promoção, recuperação, né? Como pensamos numa educação física quando ela vem embasada em alguns aspectos da própria contribuição também da fisioterapia para a educação física e também, provavelmente, da manutenção da saúde em si. Mas vamos introduzir então o nosso grande trabalho. A educação física ela parte então da produção da própria ciência, né, feita pelos próprios pesquisadores em suas disciplinas respectivas, que tem essa contribuição grande para a educação física, aproximando-se da epistemologia e também de outras disciplinas também de ordem mais científica. E essa concepção em si, ela praticamente respeitará um certo caráter constantemente aberto das ciências, sem impor, de certa forma, um dogma, ou seja, não é uma doutrina em si do que deve ser seguido, e mesmo uma exigência ilusória, né, fechada, realmente, como citamos anteriormente, desse dogma. É necessário então considerar suas origens no próprio contexto brasileiro. As principais influências que vêm, de certa forma, marcar, se caracterizam essa disciplina como com os rumos que vão se delineando ao longo do tempo. Ou seja, existe uma contribuição histórica de todas as abordagens, de todas as influências, outras teorias em si que vão influenciar na própria educação física. Primeiramente, começamos no século XX, vinculada, de certa forma, às instituições então militares, a própria classe médica em si. Então, esse ponto, influência militar e influência da classe médica, então tem uma grande contribuição para o contexto histórico da educação física, que diz respeito, então, à concepção da disciplina, né, com finalidades quanto ao seu campo de atuação, a forma de ser ensinada, né? Então, tem muito dessa contribuição tanto da medicina quanto do ambiente militar propriamente dito.
E nisso observamos que muitos médicos, eles assumiram então essa função, digamos, mais higienista e buscam com isso modificar os seus hábitos de saúde, a sua higiene, né, quando pensamos nessa influência médica. Havia também no próprio pensamento político e intelectual brasileiro da época uma forte preocupação com a eugenia, né? Ou seja, é um termo que se refere aos indivíduos mais aptos, né? Então, esse termo eugenia também tem uma grande influência, tanto os aspectos higiênicos, quando pensamos na influência realmente da medicina na educação física, quando a eugenia, né? Reforçando. Então, que eugenia é um termo que se refere aos indivíduos mais aptos. E higienia é um termo que vai se referir aos conceitos mais médicos. Então, como o próprio contingente de escravos, né, negros, que eram muito grande, então nesse período século XIX, início do século XX, havia o próprio temor de uma mistura que desqualificasse então a própria raça branca. Tinha esse conceito, propriamente dito. Havia uma forte resistência também, de certa forma, na realização de atividades físicas por conta dessa associação entre o trabalho físico e o trabalho escravo. Então tinha essa resistência. O esforço físico, com isso, era vista como maus olhos, dificultava que se tornasse obrigatória a prática de atividade física por essa ligação com o trabalho escravo. As instituições militares, com isso, ela influência da própria filosofia positivista ao pregar, de certa forma, a educação do físico, né? E formar mesmo indivíduos fortes e saudáveis que pudessem, então, defender a pátria e seus ideais. Então, com isso, temos essa breve introdução, então, da própria educação física. Lembrando, todos esses materiais, deixem os seus comentários aqui embaixo, caso houver alguma dúvida a respeito. Começamos a falar um pouco mais agora sobre essa evolução histórica, né? A evolução histórica da educação física. Bem, no ano, então, de 1851, foi feita então a reforma que chamamos de reforma Couto-Ferraz, que foi onde temos a obrigatoriedade da educação física nas escolas do município da Corte. Isso em 1851, então. Aí temos uma grande contrariedade por parte dos pais, né, aos meninos. Aos meninos, de certa forma, temos uma certa tolerância, né, um pouco maior em relação às meninas, que houve os pais que proibiram, de certa forma, a participação de meninas, né, nas aulas de educação física. E isso pensando aí no século XIX, 1851, mais especificamente. Logo avançando então na história, estamos agora em 1880, né, onde temos a Rui Barbosa, com a reforma de Leôncio de Carvalho. Então, Rui Barbosa, nessa reforma chamada Leôncio de Carvalho, defendeu a inclusão da ginástica nas escolas. Ter um espaço saudável para sustentar a atividade, né, ter um espaço e ter um corpo, de certa forma, saudável para sustentar as atividades, então, intelectuais. Isso é de suma importância. Então, no início do século XX, agora chegamos em 1900, né? A ginástica ela foi então incluída nos currículos dos estados tanto da Bahia, quanto do Ceará, do Distrito Federal, Minas Gerais, Pernambuco e São Paulo. Então essas cidades, né, esses estados foram então incluídos no currículo, né, desses estados a própria ginástica em si. Isso já entramos então no século XX. Com forte influência do movimento escola novista, que vai ter realmente grande vigor, principalmente em 1920, 1930, com a influência, provavelmente, né, do presidente Getúlio Vargas. Bem, na terceira conferência, então, nacional da educação, lá em 1929, discutiu-se os métodos, né, e as práticas e os problemas relativos ao ensino da educação física em si. E se ensinava nesse período, né, que se era baseada, então,
nos métodos europeus, principalmente o método sueco, método alemão e, posteriormente, né, o método francês, que são esses métodos que vão influenciar muito, principalmente a ginástica, dentro da própria educação física. O movimento ginástico europeu, com isso, ele foi a primeira sistematização científica da educação física, né, no próprio Ocidente. Então temos realmente essa influência europeia, né, na própria ginástica e isso realmente no próprio Ocidente em si. Aí avançamos um pouco na história, entramos na década de 30, com a ascensão de ideologias mais nazistas, ideologias fascistas, ideias que se associavam à eugenização da raça. Como citamos anteriormente, né? Essa eugenização da raça, ela se refere então a termos que se referem a indivíduos mais aptos, indivíduos mais fortes, né? na própria educação física em si. Essa eugenização da raça, tudo isso em prol de um ideal de uma educação física que se mesclava, de certa forma, com os objetivos patrióticos e de preparação, então, pré-militar. A finalidade higiênica, né, ela foi, então, de certa forma, duradoura, mas a inclusão da educação física não havia garantida sua implementação prática. Então, por mais que nós tínhamos essa finalidade higiênica da educação física, né, isso não garantia sua praticidade por si só. Falta de recursos humanos, então, capacitados, ou seja, faltam-se professores, né, capacitados para dar essas aulas. O que se tinha nessa época eram instrutores do exército, que ministravam então essas aulas da educação física no ambiente escolar. Aí nós observamos que somente em 1937, com uma referência explícita à própria educação física em contextos constitucionais, federais, né? Aí temos uma prática educativa um pouco mais obrigatória, em 1937 somente. Aí o ensino cívico, né, e os trabalhos manuais em todas as escolas brasileiras. E aí nós começamos a observar que aquelas disciplinas, educação moral e cívica, começam a ser mais, de certa forma, obrigatórias na escola. Observamos realmente na nossa infância, que depende muito de vocês, né, que devem ter em torno de 25, 35 anos, né, lembram que na nossa época nós tínhamos essa disciplina Educação Moral e Cívica, que era ministrada muitas vezes por professores de educação física que ensinavam a hastear a bandeira, ensinavam a arriar a bandeira, ensinavam como dobrar a bandeira, cantar o hino nacional, que faziam parte desse currículo de Educação Moral e Cívica. Estava também o próprio adestramento físico, né, como maneira de preparar para a juventude, a defesa da nação e a própria economia em si, que estava em vigência nesse período, então, 1930, 1931. O processo de industrialização também e urbanização e o estabelecimento de um Estado novo. Né? E aí, realmente, esse Estado novo que foi proposto pelo governo vigente, aí vem realmente essa proposta do movimento escola novista, melhorando sua capacidade produtiva, cooperação com os benefícios da própria coletividade de modo geral. E aí, no fim, agora, do Estado Novo, nós temos agora provavelmente a primeira LDB, né, que foi proposta lá em 1961, né, a Lei de Diretrizes e Bases, que gera essa obrigatoriedade da educação física, então, no ensino, tanto primário, quanto também no ensino médio, onde o esporte agora ele ocupa cada vez mais espaço, introdução do método desportivo generalizado, né? Esse é um grande ponto culminante realmente da implementação da LDB, né? Em 1961, essa introdução do método desportivo generalizado. Avançando um pouco mais no tempo, nós temos em 1964, temos grandes influências das próprias tendências tecnicistas. E aí formar uma mão de obra mais qualificada, cursos técnicos mais profissionalizantes, agora em 64. Aí depois vamos ter uma certa discussão, né, entre o campo técnico profissionalizante, o campo acadêmico, né, a própria sociologia, a sociologia do esporte. Vamos discutir bastante isso, essas questões dos cursos técnicos, né, e dos cursos mais acadêmicos também. Aí nós temos uma lei, a lei número 5.540/68,
né, ela vem propor, obviamente, algumas atividades práticas voltadas para o desempenho técnico e físico do aluno. Ou seja, nós temos aí uma implementação da aptidão física, né, no campo da escola. Ou seja, um trabalho forte na influência do treinamento da força, da resistência, da própria flexibilidade, da composição corporal, né, dos alunos na escola. E esses 4 elementos da aptidão física, força, resistência, flexibilidade e composição corporal, vão influenciar fortemente essa introdução, então, do próprio método, né, técnico voltado realmente a esses aspectos do próprio desempenho técnico e físico dos alunos do ambiente escolar. Isso em 68. Avançando na história, na década de 70, temos uma manutenção da ordem e do progresso, né? Aí diretrizes pautadas no nacionalismo, aí nós temos já em vigência a própria ditadura militar, né? Onde busca-se com isso também uma juventude forte e saudável, né? E uma tentativa, e isso é muito importante deixar bem claro, né, nessa aula, houve uma tentativa de uma desmobilização das forças políticas oposicionistas, que realmente vinham contrapor realmente o governo vigente, principalmente de Emílio Garrastazu Médici, né, e outros realmente ditadores realmente da própria época em si. Aí temos o próprio milagre econômico, né? Não podemos deixar de citar esse fato histórico da Copa do Mundo de 1970. Então, o Brasil estava nessa pujança, né, do milagre econômico brasileiro, as indústrias realmente em vigência. E aí surge o próprio decreto número 69.450, né, /71, ou seja, de 1971. Onde vem a aprimorar forças físicas, morais, cívicas, psíquicas, sociais do próprio educando. E aí temos como grande evidência essa disciplina, né, dentro da escola, educação moral e cívica. E aí, ênfase também na aptidão física, né, no seu controle, ou seja, o controle dessas variáveis da aptidão física em si, e principalmente avaliações físicas feitas fortemente dentro do ambiente escolar. Aí nós temos a iniciação esportiva, nesse momento, a partir do momento do ensino fundamental. Então, no ensino fundamental temos um início, né, dessa esportivização e tornou-se um dos eixos fundamentais do próprio ensino, né? Ou seja, iniciação esportiva. Isso em 1970. E buscava-se com isso a descoberta de novos talentos para o ambiente desportivo, para realmente ter grandes talentos para o futebol brasileiro, para o ambiente desportivo de modo geral. Então nós temos com isso também o chamado modelo piramidal, que norteou, de certa forma, as próprias diretrizes políticas para a educação física, esse modelo piramidal, onde a educação física escolar na busca dessa melhoria da aptidão física, né, da população urbana, e o empreendimento mesmo de certa forma, da iniciativa privada, ou seja, as empresas privadas começam a ter realmente essa forte influência de ter pessoas aptas para também o mercado de trabalho. Então, pessoas aptas, fortes, com uma boa aptidão física, para influenciar também na iniciativa privada em si. Aí depois vamos ter algumas discussões posteriormente críticas a respeito disso, onde apenas buscar corpos fortes e realmente selecionar os corpos fracos, que não estavam aptos realmente para esse ambiente de trabalho. Aí nós temos também a própria seleção de indivíduos aptos para competir dentro do país e também fora do país no ambiente desportivo, né? Aí nós chegamos, depois da década de 70, chegamos agora na década de 80, onde os efeitos desse modelo começaram então a ser sentidos e agora contestados, principalmente por autores que voltavam para o Brasil do seu mestrado, do seu doutorado, né, para realmente trazer e contribuir com as suas concepções críticas. E aí cito, né, Lino Castellani Filho, Walter Brache, Mauro Betti, Celi Tafarel e grandes autores que aí na década de 90 vão contribuir principalmente com um coletivo de autores e vão realmente trazer essas influências do ponto de vista marxista, né, influências
de teorias filosóficas de Immanuel Kant, né, com uma teoria mais intencionalista e uma teoria mais crítica de Karl Marx, com influências também no papel do próprio currículo dentro da escola. E nisso, o Brasil ele não se tornou então uma nação olímpica, que foi uma grande frustração realmente desse modelo então voltado à aptidão física, né? E a competição esportiva de elite não aumentou o número de praticantes, né, de adeptos para a própria atividade física. Então, essa busca de tornar o Brasil uma potência olímpica, isso não cativou mais adeptos à prática da atividade física, ou seja, não era prazeroso aquele modelo até então vigente. Originou-se com isso uma mudança significativa nas políticas educacionais então vigentes. E passou com isso a, de certa forma, priorizar o segmento do primeiro ciclo e também da educação infantil. Então agora, em 1980, nós temos uma grande influência desse primeiro ciclo e a grande participação da educação física também, não somente no ensino fundamental e ensino médio, mas também a influência da educação física na educação infantil. E aí, posteriormente, né, surge a própria influência da psicomotricidade, de tendências que associam a psicologia à educação física e o desenvolvimento motor, propriamente dito. E aí nós temos também grandes nomes do desenvolvimento motor, como o próprio David Galahu, por exemplo, né? E passou a ser desenvolvido, então, esse modelo psicomotor, né, para o próprio aluno em si. Apontando também o rumo das novas tendências da própria educação física. E eu gosto bastante de citar tendências, né, com a tendência crítico-superadora, né, do coletivo de autores, tendência crítico-emancipatória, né, de Eleanor Kunz, que traz essa abordagem, essa influência muito forte nas prerrogativas filosóficas de Immanuel Kant, né, e outras tendências, a psicomotora, a tendência desenvolvimentista, como citamos do próprio David Galahu, onde também influências de grandes teóricos, como citamos anteriormente, que vêm dos seus cursos de pós-graduação em estrito sensu para a educação física, realmente que vem a contribuir com essas influências críticas da própria educação, onde, num primeiro aspecto, digamos, ampliou-se essa visão de uma área mais biológica, que era até então vigente. Então se amplia esse conceito biologizante da própria educação física. E reavalia-se, né, e tem esse processo enfático, digamos, dessas dimensões mais psicológicas, dimensões mais sociais, dimensões cognitivas, dimensões afetivas. Aí realmente outros teóricos como David Alzhubel, como Carl Rogers, também vão ter grande influência nesses aspectos, tanto de uma educação voltada a aspectos significativos, né, como David Alzhubel, como realmente uma educação física mais humanizante, como o próprio Carl Rogers ele preconiza com isso. Então, isso no primeiro aspecto, essa influência social, cognitiva, afetiva, psicológica, na própria educação física. No segundo momento, tivemos onde se abarca objetivos educacionais e com isso mais amplos, não somente um aspecto biológico, então se amplia esse aspecto. Aí os pressupostos pedagógicos mais humanos influenciam na educação física, concebe-se a existência mesmo de algumas abordagens para a educação física escolar, então começa-se ter realmente uma amplitude de abordagens teóricas na educação física escolar. Há uma certa articulação de diferentes teóricos da psicologia, da sociologia e concepções filosóficas também, que contêm esses enfoques científicos diferenciados entre si, de certa forma, né? E tem em comum a busca de uma educação física que articule mesmo as múltiplas dimensões do ser humano, ou seja, o ser humano não é somente aquele ser biológico, não é somente uma mitocôndria, né, em ebulição que faz síntese e degradação e libera realmente enzimas, proteínas, hormônios. Não é somente isso. Mas existem grandes aspectos dessas bases do conhecimento, da filosofia, da sociologia, da própria psicologia e também da antropologia influenciando essas abordagens então dentro da educação física. Onde nas escolas, embora já
reconhecida como uma área, então, essencial, né, agora para o ambiente escolar, isso já estamos em 1980, a educação física ainda é tratada como, de certa forma, marginal. Ela é marginalizada, ela é deixada de lado, né, em comparação a outras disciplinas, né, também tão importantes como a matemática, como o português, como realmente a geografia. Uma outra situação em que essa marginalidade da educação física se manifesta é no momento do planejamento, ou seja, uma discussão e avaliação do trabalho, né, pedagógico da educação física, na qual raramente a educação física ela é integrada, ou seja, nos conselhos de classe, a qual realmente ocorre o planejamento, né, do projeto político-pedagógico no ambiente escolar. Então existe essa marginalidade da própria educação física. A educação física também ela propicia uma experiência de aprendizagem, de certa forma, peculiar ao mobilizar os aspectos afetivos, aos aspectos sociais, éticos, né, do próprio sujeito. E aí nós temos também nesse período, né, a própria Lei de Diretrizes e Bases, né, que foi uma das últimas LDBs, que é a LDB, né, a LDB de 1996, que ela vem a preconizar a educação física, então, integrada à proposta pedagógica da escola. E ele é componente agora curricular da educação básica de modo geral. Então somente a LDB de 1996 a 93, 94/96 agora vem a preconizar realmente essa obrigatoriedade da educação física, não somente, como estamos anteriormente, no ensino fundamental e no ensino médio, né, e posteriormente na educação infantil. Agora a educação física ela faz parte de um currículo básico da educação, sendo facultada nos cursos também noturnos, que até então não tinha essa educação física no ambiente noturno dentro da escola. A escola então ela é vista hoje, de modo geral, como uma instituição então em crise de modo geral, né? Mas o que seria então esta crise? Né? A educação física também era um dos agentes, de certa forma, que vão ser diferenciais, trabalhando, de certa forma, atividades que perpassam os aspectos simplesmente livrescos. Ou seja, ela vem a quebrar um pouco esse aspecto da criança ficar somente sentada numa cadeira, né, lendo os seus livros, então quebra um pouco esse aspecto livresco e leva a educação para um aspecto mais prático, leva a educação para um aspecto mais que a criança possa aprender também em movimento. E a educação física como concepção e importância social. Né? Qual é realmente a influência da educação física nesse aspecto dessa importância social, então? Tanto a prática quanto a reflexão teórica do campo da educação física, de certa forma, elas vêm a restringir os conceitos de corpo e também de movimento. A proposta dos PCNs, né, dos Parâmetros Curriculares Nacionais, adotaram certa distinção do organismo e do próprio corpo em si, que se relaciona com isso dentro de um contexto sociocultural, que aborda também os conteúdos da educação física como expressão e como produções culturais, como conhecimentos, de certa forma, historicamente acumulados e também, né, que são socialmente transmitidos pelos seus pares. A presente proposta entende também que a própria educação física, ela não somente como uma cultura corporal, este se torna também consciência de si e também do outro, né? E também a educação física como cultura corporal, como citamos anteriormente, essa grande influência da cultura corporal de movimento. O ser humano, desde suas origens, ele produziu, de certa forma, cultura. O conceito de cultura, ele vem aqui, é entendido como um produto da sociedade, né? Da coletividade, ao qual os indivíduos pertencem. Então podemos definir esse conceito então como conceito de cultura. A cultura também é o conjunto de códigos simbólicos reconhecíveis pelo grupo. Então tem esse fator, realmente, esse conceito pré-definido do que é então cultura. A fragilidade de recursos biológicos fez com que, de certa forma, seres humanos buscassem suprir suas influências, né, em criações que tornassem mesmo os movimentos mais eficazes. Então houve essa necessidade de tornar os movimentos então também mais refinados, de certa forma.
por razões, como citamos anteriormente, tanto militares, razões econômicas, pela realmente a grande boom econômico na década de 70, por razões religiosas, né, e por razões também lúdicas, a busca de uma educação física também voltada a aspectos também do prazer. A educação física também tem uma história de pelo menos 1,5 século, então, né, podemos definir então a história da educação física dessa forma no próprio Ocidente em si, nesse Ocidente moderno. Claro que a educação física ela vem desde a Grécia Antiga, né, com os jogos gregos, né, os jogos desse período. Assim também, puxando para a área atual, a área de educação física hoje ela contempla então múltiplos conhecimentos produzidos e usufruídos, né, por essa sociedade, né, a respeito do corpo e a respeito mesmo do movimento. Trata-se então de localizar mesmo uma dessas manifestações, ou seja, manifestações essas como o jogo, como o esporte, como a dança, a ginástica, a luta, ou seja, esses 5 elementos da cultura corporal de movimento, o jogo, o esporte, a dança, a ginástica e as lutas fazem parte então desse contexto da cultura corporal de movimento, sem, claro, desconsiderar os aspectos fisiológicos, né, do exercício e os aspectos psicológicos também do próprio esporte em si. E formular a partir daí uma proposta para a educação física escolar. Bem, vamos então a algumas considerações finais então para finalizar então essa grande obra. Sistematizar situações de ensino e aprendizagem que garantam aos alunos acesso a conhecimentos práticos e conceituais é de forma fundamental que se faça uma clara distinção entre os objetivos da educação física escolar e os objetivos do esporte, né? Da dança, da ginástica, das lutas. Então, realmente, o que se quer para a escola? O que eu quero para o desporto? O que eu quero para a ginástica? O que eu quero para as lutas? Então, cada um com seus objetivos bem definidos. Onde os alunos, principalmente alunos portadores de deficiência física, eles não podem ser também privados das aulas de educação física e da responsabilidade do professor de educação física, né? Em buscar essa capacitação para que esse processo inclusivo ele seja então desenvolvido de forma então mais viável, o qual não era preconizado na própria educação física, quando tínhamos um aspecto mais esportivista, mais voltado à aptidão física. Esse modelo, como tínhamos na década de 60, década de 70 e também início da década de 80, nós tínhamos um modelo de uma educação física um pouco mais excludente dos menos aptos em si. Então deve-se considerar também essas características dos alunos e todas as suas dimensões, né? Dimensões essas como a cognitiva, a dimensão corporal do sujeito, a dimensão afetiva, a dimensão ética, estética, as relações interpessoais realmente entre o sujeito e a inserção social, né, do sujeito menos apto então na própria educação física. E a tarefa com isso da própria educação física escolar, portanto, garantir esse acesso, né, dos alunos às práticas da própria cultura corporal em si, certo? E é fundamental também, com isso, entendermos que a educação física ela tem essas contribuições, tanto de uma ordem mais militarista inicialmente, né? Pois ela vem com um aspecto mais higienista, com um enfoque da influência mais médica, depois ela tem uma tendência mais eugenista, ou seja, selecionar os mais aptos e realmente excluir os menos aptos, e depois ela tem uma tendência mais esportivista e, por finalizar, uma tendência então mais crítica da própria educação física. Beleza? Bem, senhores, novamente agradeço a todos vocês a contribuição e o comparecimento aqui para ouvir mais essas aulas, certo? Informo vocês que todos esses materiais, todo esse artigo que foi realmente inspirado esse vídeo, se encontra aqui na descrição então do material. Informo vocês também se inscrevam no canal, que isso fortalece então os nossos materiais. Acione o sininho para que você receba sempre as notificações. Lembrando, deixe seus comentários aqui. Joia? Novamente, muito obrigado a todos vocês. Então, até um próximo momento. Valeu!